Você sabia que nós temos 4 níveis de maturidade, que o nosso comportamento ele define também a forma que nós agimos em cada momento da nossa vida, nos lugares que nós estamos inseridos, e essa manifestação dos comportamentos de acordo com o nosso nível de maturidade define a nossa produtividade ou improdutividade, define a maneira que nós correspondemos às informações externas ou que o ambiente externo está exigindo de nós, ou nós potencializamos os resultados a partir desse conhecimento. Eu sou Wellington Oliveira, coach, analista comportamental, e quero nesse vídeo tratar com você um pouquinho sobre esse assunto, falando a respeito dos nossos níveis de comportamento, os nossos níveis de maturidade e a junção desses fatores, características, comportamento, maturidade, quais resultados podem proporcionar para nós e como entender isso. Quero pedir para você já deixar o seu like aqui para curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, rapidamente. Continue aqui assistindo esse vídeo conosco. Selecione o sininho para que você receba informação exclusiva e a notificação de quando houverem novos vídeos aqui para você acompanhar através desse canal. Eu tenho o imenso prazer de acompanhar as pessoas que estão aqui se comunicando, compartilhando, deixando na descrição um recado, e eu e a minha equipe estamos sempre interagindo com essas pessoas, buscando ajudá-las e apoiá-las no alcance dos seus resultados pessoais ou através da sua mudança comportamental ou seus alvos a nível profissional também. Isso traz para nós uma grande satisfação e um grande prazer. Bom, nosso tema de hoje é falarmos sobre os níveis de maturidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ou se é novidade para você, eu quero te ajudar a fazer essa descoberta aqui. E se você já sabe, eu quero poder melhorar mais ainda aquilo que você já conhece a respeito desse assunto. Bom, então nós precisamos entender que nós temos 4 níveis de maturidade. O primeiro nível de maturidade é o nível do bebê, é o nível infantil, né? Talvez você tenha filho pequeno ou já foi criança aí, né? Todos nós fomos crianças, claro, né? Bom, vamos analisar como é a vida de um bebê. Ele não sabe fazer nada, ele apenas chora, mama, dorme. Ele acorda, ele sorri porque ele acaba copiando as características daquilo que nós transmitimos para ele, a nossa afeição de alegria, tristeza e tal. E essa criança, ela tem dependência, ou seja, ela precisa sempre de um adulto para comer, para dormir, para trocar de roupa, para se limpar, para fazer as suas necessidades, para estar sempre limpinha, cheirosa, para que alguém sempre tenha que tomar a decisão por ela. Qual roupa ela vai vestir, onde ela vai dormir, com quem ela vai ficar. Então, fazendo uma comparação da criança nesse nível, entre um dia de existência até mais ou menos uns 4 a 5 anos de idade, ela tem essa dependência de um adulto para conduzi-la, para servi-la, para suprir as suas necessidades. E nós como adultos, no nosso dia a dia, no trabalho, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, muitas vezes a nossa característica comportamental está alocada nesse parâmetro de nível de maturidade. Ou seja, as pessoas que estão agindo no grau 1 de maturidade, que seria a maturidade de bebê, eles estão vivendo em plena dependência do outro. Estão sempre
precisando que alguém dê a direção, pegue na mão, dê colo, que dê as coisas meio mastigadas, meio prontas. Tem pessoas que vivem esse nível dentro do relacionamento também. E isso afeta muito o relacionamento, porque é uma manifestação de muita dependência do outro. E às vezes o outro, né, o cônjuge ou a pessoa com quem você está trabalhando, um parceiro, um sócio, ele não quer te levar nas costas, ele não quer que você tenha essa dependência dele para sobreviver e para realizar as suas coisas. Então nós precisamos entender que quando estamos agindo desta forma, nós estamos manifestando os nossos comportamentos lá no nível 1 da maturidade. Ou seja, estamos dependentes de outro para todas as coisas, para tomar uma decisão, para fazer algo. Tem pessoas que assumiram um cargo de liderança e ele não consegue fazer uma boa gestão da sua liderança porque ele tem essa dependência que alguém faça por ele. Mas nós precisamos entender que antes de fazer algo ou de cobrar que os outros façam por mim, eu também preciso saber fazer. Eu preciso ter criado uma desenvoltura, musculatura, para que ao assumir aquela cadeira eu possa ter habilidades, competências, comportamento, para que eu possa conduzir as outras pessoas e não ficar única e exclusivamente dependente delas. As pessoas que têm um perfil de dominância, elas têm maior facilidade de romper esse estágio da maturidade. Mas aqueles que têm o perfil de influência, eles acabam tendo essa necessidade, assim como os planejadores, uma necessidade de afirmação, uma necessidade de apoio, uma necessidade de que alguém mostre o caminho e às vezes precisa pegar no colo. Então nós precisamos, a partir de agora, criar essa nova mentalidade. Podemos sim voltar ao nível da maturidade 1 quando nós estamos lidando com os nossos filhos. Sabe aquela coisa de voltar a ser criança, rolar, fazer vozinha de neném e tal, né? Nós podemos sim ter essa extroversão, ser mais menos racional e ser mais emocional. Em alguns momentos nós precisamos ter essa característica, não no sentido de dependência, mas no sentido de termos essa forma livre, né? Sem, vamos dizer assim, uma inocência, sem julgamento, sem ficar pensando naquilo que vai ferir ou não a outra pessoa. O segundo nível de maturidade é o nível da criança. Então nós temos o primeiro nível do bebê e o segundo nível da criança. Esse nível de maturidade relaciona-se à condição da criança de 5, 4 até os 12, 13 anos, onde começa a formar aí o caráter dessa criança. E quando nós observamos o comportamento da criança nessa fase, ela está na fase dos porquês. Ela tem a necessidade de entender como o mundo funciona, por que aquilo funciona daquela maneira, por que o céu é azul, por que os pássaros voam. Então é a fase do porquê, porque eles têm a necessidade de ter a interação com esse mundo novo que eles estão descobrindo, porém eles precisam sempre de um mentor, alguém que segure na mão, dê segurança para eles, para que eles possam ter a orientação e fazer as coisas de acordo com a necessidade, com o que o meio está solicitando. Por exemplo, uma criança nessa fase, no período escolar, ela tem um mentor na sala de aula que o tempo todo está explicando as coisas. Olha, você tem que fazer a tarefa, você precisa aprender aqui a matemática, o português, a falar corretamente, a fazer uma boa leitura, e essa criança vai sendo modelada. Então veja que sempre alguém precisa segurar na mão para mostrar o caminho, para mostrar como que faz. Existe uma frase que diz assim: a criança vê, a criança faz. Então, e muitas vezes na nossa
performance profissional, nós também precisamos encontrar pessoas das quais vão ser os nossos mentores, que vão nos pegar pela mão, vão mostrar o caminho, vão mostrar como faz e não fazer por nós. Porque agora não é mais um processo de dependência no sentido de alguém fazer para mim, mas eu preciso ter a curiosidade para investigar. Eu preciso me libertar de todo julgamento, porque a criança ela não tem isso, ela se associa a pessoas de diversos gêneros, raça, cor, ela não tem essa preocupação, essa pretensão, ela não vê malícia nas coisas que são trazidas para ela. Então, quando nós vamos atuar em alguma área profissional, nós precisamos fazer uso sim do nível de maturidade da criança, o nível 2, para que nós possamos ter o interesse de aprender e prazer de estar naquela profissão, naquele cargo, naquela função. Mas simplesmente para essa finalidade, de irmos ali, buscarmos as informações, de aplicarmos as repetições e fazermos aquilo que é necessário fazer para aquela função. Dentro dos relacionamentos, nós também precisamos agir como a criança. Nos despir do nosso eu, do nosso ego, da nossa condição de julgamento, para que nós possamos construir um relacionamento mais eficaz, mais interessante, nos despir do nosso eu racional e sermos um pouco mais livres, um pouco mais descontraídos, para que tenhamos um relacionamento mais assertivo. Ser rápido em perdoar, ser rápido em pedir desculpas, porque a criança ela age dessa maneira. E nesse nível de maturidade, nós precisamos muitas vezes migrar para ele, para termos êxito e resultados nos nossos relacionamentos e na atuação profissional também. Nós precisamos agir em alguns momentos dessa maneira, sendo mais livres, mais lúdicos. E aqui, perfeitamente, as pessoas do perfil influente, elas têm uma característica muito presente nesse perfil. E alguns, infelizmente, estacionam nesse nível de maturidade. Isso é uma coisa não muito boa. Precisamos sempre verificar os extremos, né? Nada em excesso é bom, nem para mais e nem para menos. Precisamos ter um equilíbrio. Porque também uma pessoa que só fica perguntando e não age, ela vai gerar um mal-estar para aquelas pessoas que estão gerenciando ela, ou monitorando, ou mentoreando essa pessoa. Então nós precisamos ter esse devido cuidado. Dentro do relacionamento, dentro do afeto, da relação conjugal, é necessário também nós estarmos dispostos a pegarmos na mão do outro e ajudarmos um ao outro a seguir o caminho, a criar novos padrões de comportamento, de não simplesmente vivermos uma cópia daquilo que nós fomos ou que nós recebemos de informação dos nossos pais, porque nessa nova junção de relacionamento nós vamos criar o nosso jeito. Dentro da organização também eu preciso encontrar referências de pessoas que estão ali sendo bem-sucedidas, exercendo o papel e a função que ela tem com maestria, e aí eu preciso fazer a modelagem dessas pessoas, copiando, como aquela frase, a criança vê e a criança faz. Então que você possa libertar a sua criança, você possa manifestar a sua visão lúdica das coisas e começar a agir de uma forma mais leve, onde você vai ter resultados melhores naquilo que você está fazendo. E principalmente a criança, como sonhadora, ela gosta de imaginar como vai ser a vida dela, ela sendo piloto, astronauta, motorista, cantor, professor, e ela vive aquela situação com muita alegria, ela vive aquilo como uma energia e deseja alcançar aquilo lá. Que você, quando for pensar nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus objetivos, que você também faça que você possa migrar, melhor dizendo, para esse nível de maturidade, para que você possa projetar, sonhar,
sentir a emoção, o cheiro, o gosto, imaginar você naquele lugar. E aí depois, um outro nível de maturidade, você vai desenvolver as ferramentas, habilidades, competências para alcançar aquilo. O nosso terceiro nível de maturidade é o nível da adolescência. Então imagine dos 13 até os... Agora a ciência aí está dizendo que o adolescente ele tem o seu nível estendido até os 20 e tantos anos, né? Então temos vários adolescentes aí dentro das casas, né? Jogando videogame, brincando, né? Curtindo as redes sociais e tal. Enfim, quando nós falamos desse nível de maturidade do adolescente, nós trazemos uma referência de rebeldia. Isso é ruim? Não, não é ruim, mas precisamos entender como funciona e por que muitas pessoas, no decorrer da sua vida e também na sua carreira profissional, ela está estacionada nesse nível e aí isso torna-se um problema. Nós devemos migrar de um nível para o outro para que possamos ter habilidades para nos mobilizar através do comportamento e alcançarmos os resultados e não estacionar num único nível de maturidade. E esse nível corresponde realmente à forma que os adolescentes são. Eles são rebeldes, eles acham que sabem tudo, eles têm respostas prontas para tudo, eles imaginam que eles têm mais capacidade do que as outras pessoas, que a experiência deles é muito mais importante do que a experiência dos outros, não gosta de receber opiniões, não gosta de receber ordens, não gosta de ser mandado e tudo que faz é através de crítica, é através de pressão, é através de um pensamento de que aquilo não deveria ser cobrado para ele realizar. Quando nós estamos nesse nível de maturidade, nós precisamos ter um certo cuidado para que não sejamos pessoas com emoções tóxicas, com palavras que vão ferir o outro, que vão prejudicar os relacionamentos, ou pior, muitas vezes ser deixados para trás porque não se enquadra, não se encaixa naquele grupo de pessoas ou de relacionamento. Falando sobre o relacionamento conjugal, o relacionamento com a família, nós precisamos sair de uma forma muito rápida desse nível de maturidade, porque ele pode ser prejudicial, às vezes criar bloqueios emocionais, criar crenças limitantes, criar um superego na pessoa, de achar que não precisa dos outros, a opinião de outros, e isso vai trazer uma má gestão também quando eu sou um líder e lidero dentro desse nível de maturidade. Eu vou gerar liderados tóxicos, liderados medrosos, liderados que estão realizando as suas tarefas por pressão, por medo e não por serem livres ou direcionados para ter resultados. As pessoas que estão aprisionadas no nível de maturidade 3, que é do adolescente, eles sofrem muitas vezes. E encontramos algumas características do perfil sistemático e de dominância dentro desse nível de maturidade. A referência dos comportamentos da dominância é achar que não precisa dos outros, é achar que não precisa da ajuda de ninguém, é achar que é errado pedir ajuda para alguém, é errado reconhecer que você não sabe fazer. Também a respeito das características do perfil sistemático dentro desse nível de maturidade, é entender que o isolamento não é a solução para a resolução dos problemas que virão na vida, no trabalho, nos relacionamentos, e não criar a ilusão disso, mas acreditar que o ponto positivo que eu posso tirar desse nível de maturidade é a energia que está expressa ali através dos adolescentes.
o vigor, a energia, a prontidão para fazer as coisas, é claro, pensando que eles gostam de fazer só o que eles gostam, né? Mas usar essa energia, essa disposição. Né? Algumas pessoas falam assim, mas os adolescentes são molengas. Não, é porque eles não gostam de fazer as tarefas que eles são mandados a fazer. Mas quando há um convencimento, eles empenham muita dedicação e energia para fazer aquilo que é de interesse. Então, numa comunicação de liderar pessoas que estão nesse nível, é encontrar essa disposição que elas têm a partir do que elas sabem fazer bem. E aí fazer uma situação, uma sessão de incentivo. Não gosto desse termo de usar a motivação externa, mas de fazê-los encontrar a motivação certa para realizar as suas tarefas, para potencializar os seus resultados, para melhorar os seus relacionamentos. E o quarto nível de maturidade é o nível adulto, é a fase adulta, onde nós precisamos ter de fato maturidade. A maturidade, ela vem com a experiência. A maturidade, ela vem com a necessidade de se tornar uma pessoa melhor. A maturidade, ela vem através das responsabilidades. Mas eu quero fazer aqui, quero colocar aqui algo em parêntese. Não é só atingir a maturidade por ter novas responsabilidades, mas é pelo fato de assumir a responsabilidade. Esse é um fator do qual todo ser humano tem um grau de dificuldade, um grau de deficiência. Assumir a responsabilidade. Ser autorresponsável pelas suas ações, pelas suas atitudes. Bom, agora eu exerço um cargo de importância, um cargo de liderança, agora eu tenho uma função de responsabilidades, então eu preciso assumir os riscos, eu preciso tomar coragem, eu preciso tomar a frente para que eu tenha um resultado muito positivo dentro desse nível de maturidade. Para que eu seja uma pessoa 100% realizada, eu preciso estar fluindo, eu preciso fluir nesse nível de maturidade, sendo adulto, criando novas perspectivas, sendo mentor para aqueles que são menores, para aqueles que estão em outros níveis de maturidade. Eu preciso ter uma visão bem clara daquilo que eu desejo realizar, daquilo que eu pretendo alcançar. E dentro do relacionamento, eu preciso desenvolver a maturidade. Eu preciso, para dar segurança à minha esposa, aos meus filhos, né? Para que você possa dar segurança ao seu cônjuge, é necessário desenvolver a maturidade. Olha, eu tive um pouco de dificuldade no começo do meu relacionamento. Apesar de sempre ter uma mentalidade de uma idade maior do que a idade que eu tinha, por outro lado eu sempre fui um pouco extrovertido. Eu sempre levei as coisas um pouco assim, de uma forma mais brincalhona, tal, um ambiente mais leve. E durante o relacionamento, durante o casamento, nos primeiros anos eu descobri que aquilo não era uma boa conduta para que eu tivesse maturidade. E o que eu aprendi no decorrer desses anos? Bom, eu aprendi que eu não precisava perder a minha essência de ser uma pessoa descontraída, extrovertida, porque sob pressão, o meu tipo de perfil de comportamento, ele deixa de ser uma pessoa mais extrovertida e se torna uma pessoa chata. Sabe, ao extremo, aquela coisa de tudo errado, tudo não, tal, de pegar no pé, de fazer pressão. Então eu entendi nesse tempo de desenvolvimento que eu podia ser uma pessoa alegre, descontraída, mas ter responsabilidades das pessoas sérias, das pessoas que estão focadas de fato naquilo que tem que ser feito. Não fugir
da situação que tem que ser realizada, mas encarar de frente, assumir as responsabilidades, assumir os riscos, tomar a decisão certa, ir à frente e resolver as coisas. Quando nós falamos desse nível de maturidade, que é o nível da maturidade mais avançada, as organizações estão buscando pessoas que tenham esse nível para lidar com as situações do dia a dia, seja pela experiência que ela tem no mercado e seja também pela experiência que ela tem no desenvolvimento comportamental para lidar com as situações do dia a dia dentro da organização que ela está inserida. O ambiente, o meio externo solicita que nós tenhamos essa maturidade nas funções que nós realizamos. Quando você é dono do próprio negócio, empreendedor, quando você é um profissional autônomo, profissional liberal, você precisa entender isso. Quão importante é estar no nível 4 de maturidade. A ter uma visão adulta, a ter ações de adulto, a ter ações de comprometimento, de relacionamento, onde nós vamos ter uma comunicação mais correta, instrutiva, mais assertiva, uma comunicação onde nós vamos nos tornar mentores, vamos nos tornar professores, vamos pegar aqueles que estão começando a caminhar pelas mãos e mostrar o caminho para eles. Quando nós falamos do nível de maturidade 4, nós precisamos mudar a nossa forma de agir. Nós precisamos, dentro do relacionamento entre os pares na empresa, ou o relacionamento com quem está acima de nós ou abaixo de nós, ter essa mente livre para que nós possamos manifestar comportamentos que serão exemplo, comportamentos que serão guia para as pessoas que estão nos observando. Quando tratarmos das coisas importantes da nossa vida, nós precisamos tratá-la com esse nível de maturidade. Pessoas bem-sucedidas, elas fluem com facilidade no nível de maturidade adulto, no nível de maturidade de seriedade, no nível de maturidade de comprometimento, e que você possa modelar-se a partir de agora, migrando para esse nível de maturidade. Chegou a nossa vez de sermos a referência para outras pessoas. Chegou a nossa vez de assumirmos responsabilidades e riscos através da nossa conduta como adultos, a mudar o nosso nível de conversa, a mudar o nosso nível de pensamentos, a sairmos daquela questão somente de vivermos os sonhos e começarmos a ter ação, a aplicarmos a nossa experiência para que nós alcancemos resultados. No momento da comunicação, no relacionamento, nos conflitos de relacionamento, ser aquela pessoa que vai dar um passo para trás, vai pensar antes de falar, que vai ter um equilíbrio, controle nas suas emoções e através disso vai fazer uma comunicação com mais eficácia. No momento de delegar as tarefas para outras pessoas, vai saber fazer isso com muita maturidade. Não apenas impondo como um chefe, como um carrasco, como um líder que está ali somente para sugar ao máximo ou para colocar aquelas pessoas como escravas. Olha, eu sou superior. Não, quem tem o nível de maturidade, ele desce também ao nível das pessoas para que possa ensiná-las pelo exemplo, usando a sua energia para desenvolvê-las e não simplesmente mandar nelas. Olha só quanta coisa interessante. Tudo na sua vida, em cada momento, em cada situação, você pode migrar dentro desse quadro, desses quadrantes dos níveis de maturidade. Em algumas circunstâncias, você pode sim agir como um bebê do nível 1.
mas em outras situações da sua vida é necessário você estar ali como uma criança, observando, aprendendo. Em alguns momentos você precisa ter uma energia a mais, né? E às vezes se rebelar contra aquelas coisas que estão erradas para fazer aquilo que é certo. Em suma, então, precisamos estar no nível de maturidade 4, sermos adultos, tomarmos decisões e colaborarmos para o desenvolvimento dos outros. Espero que você tenha gostado até aqui e a pergunta que eu te faço é: qual é o nível de maturidade que você está hoje? Qual é o nível de maturidade que você está exercendo na sua profissão? Qual o nível de maturidade que você se encontra no seu relacionamento? E também, qual é o nível de maturidade que você quer estar a partir de agora? Espero que você faça boas escolhas e possa realizar isso através do conhecimento do seu perfil de comportamento. Aqui é o Wellington Oliveira, eu sou coach, analista comportamental, disposto a te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Pessoal, antes de encerrarmos, deixe o seu like, se inscreva se você chegou até aqui e não é inscrito e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe também com muitas pessoas para que elas sejam abençoadas através desse conteúdo. E deixe aqui na descrição, nos comentários, o que você achou desse vídeo e qual o seu nível de maturidade. Até o próximo vídeo, pessoal!